Em diante vamos resolver um exemplo. Vamos procurar aplicar um método, ou seja, vamos determinar o intervalo de isolamento dessas equações não lineares. Atenção que essas três equações são equações não lineares e precisamos saber qual é o intervalo de isolamento desta raiz. Inicialmente nós precisamos transformar essas expressões na forma f de x igual a zero ou f de x igual a g de x igual a zero. Podemos ver que a primeira expressão já está na forma f de x igual a zero, então vocês podem diretamente fazer a representação gráfica. No caso de dúvida, se for uma função complexa de representar graficamente, então vocês podem aplicar o segundo caso, f de x igual a g de x igual a zero. Vão determinar o ponto de interseção dessas duas funções e este ponto de interseção é a raiz. Em diante vocês precisam determinar, portanto, o intervalo mais próximo desta raiz. Então vamos lá aqui no nosso, vamos abrir o nosso GeoGebra para representarmos graficamente essas funções. Então este é o nosso GeoGebra. É muito mais fácil representarmos graficamente aqui no GeoGebra. Então vamos começar pelo primeiro exemplo. Atribuir, portanto, f de x igual a seno de x. Portanto, esta vai ser a função f de x e g de x igual a x. E podemos observar que existe um ponto de interseção. Tivermos que abrir um pouquinho, vamos ver que existe um ponto de interseção entre essas duas funções. F de x igual a seno de x, g de x igual a x. Quer dizer que elas se intersetam no ponto zero. Então, qual é o intervalo de isolamento de raízes? Neste caso, qual é o intervalo? Aqui nós já sabemos que x vai pertencer de menos infinito a mais infinito, certo? Mas este é um intervalo muito grande. Você vai fazer com que você realize infinitas iterações para se aproximar a este valor. Então você vai reduzindo cada vez mais o intervalo. Você pode escolher o intervalo de menos 0,5 a 0,5. Pode escolher o intervalo de menos 1 a 1. Tá? Então cada vez mais próximo. Então posso escolher este intervalo, tá? De menos 0,5 a 0,5 ou de menos 1 a 1. Tá? Então x pertence a este intervalo. Esta é a segunda abordagem. Vamos agora aplicar a primeira abordagem, que é considerar uma única função. Vamos considerar uma única função, f de x igual a seno de x menos x. Vamos ver como é que será o gráfico desta função. E podemos observar que, aplicando a primeira consideração, eu tenho que saber o ponto de interseção da função no eixo do x. Tá? Então ela interseta aqui no ponto 0. Tá? Então podemos dizer que o intervalo, não é, de isolamento de raízes sai de menos 1 a 1. Tá? Este é o intervalo mais próximo de 0. Poderíamos escolher menos 0,5 a 0,5. Tá? Então também seria muito mais próximo. Quer dizer que teríamos um número de iteração reduzido. Um número de iteração reduzido. Então esta é a ideia. Então vamos agora para a segunda expressão. Terei que apagar isso. F de x será igual a cosseno de 2x mais 0,6. Vou aplicar a primeira consideração, menos
cosseno tanto cosseno ao quadrado de x. Então, este é o gráfico desta função. Quer dizer que existe aqui infinitos pontos de interseções com o eixo do x. Então, temos este ponto, temos este ponto, este ponto, este ponto e... quer dizer que nós temos infinitas soluções. Então, nós podemos simplesmente escolher um intervalo, né? Se tivermos que escolher o intervalo, vocês podem escolher simplesmente o intervalo. Né? Podem escolher aqui este intervalo para achar esta raiz. Podem escolher este intervalo, né? Este intervalo de menos 2,5 a menos 2 para achar esta raiz. Né? Ou então podem considerar de forma geral, quer dizer que x pertence ao intervalo de menos infinito a mais infinito. Quer dizer que nós temos infinitas raízes. Isso é uma equação diferente, isso é uma equação trigonométrica, então nós temos um conjunto, né, de soluções. E por fim, vamos representar graficamente a última função, tangente de x. Vou considerar como sendo tanto o primeiro caso, mais 2 menos x. Então nós temos aqui também infinitos pontos, tá? Também infinitos pontos. Faria a mesma coisa. De menos 2 a menos 1, nós temos aqui uma raiz. De menos 5 a menos 4, também temos uma raiz. De 4 a 5 temos uma raiz, etc, etc. Se tivéssemos que representar no segundo caso, vamos lá ver o que teremos. G de x igual tanto a x menos 2. E poderíamos observar, não é, que também teríamos infinitas raízes. Tá? Por exemplo, aqui, este não seria a solução, pois estamos a considerar a interseção dessas duas funções. Tá? Então, aqui haveria interseção, como já fiz referência ali, de 4 a 5. Aqui, de menos 2 a menos 1, também existiria uma solução. E assim sucessivamente. Tá? Então, esta é a ideia, portanto, de intervalo de isolamento de raízes. Quer dizer que nós podemos representar no primeiro caso ou no segundo caso, o intervalo de isolamento de raízes será igual para ambos os casos. Aqui nós temos que simplesmente saber onde é que a função interseta com o eixo do x, e aqui nós temos que saber onde é que as duas funções se intersetam. Projetar este ponto de interseção no eixo do x e esta será a raiz. Então aqui podemos dizer que x pertence ao intervalo aberto de menos 1 a 1, como já fiz referência. Vocês podem reduzir cada vez mais esse intervalo para diminuir o número de interação. Aqui vocês têm que x pertence de menos infinito a mais infinito, pois é um conjunto de valores. Para a função trigonométrica, vocês têm aí um conjunto de valores, um conjunto de soluções. E aqui, vocês também teriam a mesma coisa, a tangente, não é? X mais 2 igual a x. X pertence ao intervalo de menos infinito a mais infinito. Também vocês poderiam escolher simplesmente um único intervalo e dizer, olha, temos o intervalo de isolamento de raízes pertence a este intervalo. Mas como não nos deram um intervalo, então nós temos que representar de forma geral, tá? Então x pertence ao intervalo aberto de menos infinito a mais infinito, para o segundo exemplo, e para o terceiro, idem. Então assim nós falamos, portanto, das equações não lineares. Então se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ficar atualizado. Deixe nos comentários o que você achou sobre esta aula, equações não lineares. Se tiveres uma dúvida, uma ideia, pode deixar aí nos comentários. E na próxima aula vamos falar do método de passos. Vamos falar do método de passos. Este método que vai nos ajudar a determinar o número de raízes e o intervalo de isolamento dessas raízes. Tá? Vamos saber quantas raízes nós teremos e este intervalo
portanto, de isolamento de raízes. Então fique ligado a este canal, um abraço e até o próximo vídeo.